Você sabia que a toxoplasmose é uma das maiores causadoras de perda visual infecciosas no Brasil? Hoje, nesse vídeo, eu vou conversar com vocês introduzindo um pouco sobre a toxoplasmose. O que é? Como é que a gente pega? Como é que a gente trata? Quais são os sintomas? Fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre essa doença que é tão frequente no Brasil. Eu sou a Maria Luísa, eu sou médica, oftalmologista, especialista em doenças da retina e da úvea, as uveites. Eu venho aqui nesse canal trazer informação para você saber como cuidar melhor do seu olho e evitar a tão temida cegueira. Então, vamos conversar sobre toxoplasmose ocular. Como é que pega a toxoplasmose? Bem, o que eu tenho para dizer é que, infelizmente, a maioria das pessoas já teve algum tipo de contato com a toxoplasmose aqui no Brasil, no nosso país. Então, como é que pega a toxoplasmose? Bem, existem algumas vias diferentes. A primeira via, menos comum, é através da placenta, ou seja, se a sua mãe, por algum motivo, tiver uma infecção da toxoplasmose ativa durante a gestação, você pode ter sido contaminado durante a sua gestação. Em geral, já sinais-se com alguma alteração na retina quando a transmissão é na placenta, que a gente chama. A segunda maneira de pegar é através de ingestão de carne contaminada, frango, porco, vaca, quando a carne não está bem cozida. Outra forma é através, muito comum, da inalação de uma forma desse protozoário. Eu não falei para vocês quem é que é o responsável pela toxoplasmose. É um protozoário chamado Toxoplasma gondii. Esse nome científico estranho é o causador da toxoplasmose. Então, existem formas diferentes que ele está presente na natureza e é possível que na forma de cisto, ou como a gente chama cientificamente, o oocisto, ele pode ser inalado. Às vezes um gato que está contaminado por esse toxoplasma pode ter as fezes dele ou na caixinha mesmo de areia, ou numa areia próxima, uma terra, pode ser até de construção, tá lá os oocistos e aí pode ser levado por moscas, baratas e você ser contaminado inalando esses oocistos. Ou seja, nem sempre é o seu gatinho que tá doente, pode ser algum gato na sua redondeza, às vezes até um gato de rua. Por isso que eu digo que a maioria das pessoas já teve algum tipo de contato com a toxoplasmose. Como eu disse, ou você é contaminada se alimentando ou inalando o toxoplasma. Então, para chegar no olho, às vezes dura semanas, às vezes demora anos para chegar no olho. Quando ela chega, ela vai se manifestar de qual maneira? Muitas vezes é assintomático, por isso que eu sempre falo, é bem importante fazer aquelas consultas regulares com o oftalmologista sempre, para ele dar uma analisada geral no seu olho. Mas quando apresenta sintomas, às vezes vai ser embaçamento de um dos olhos, pode ser aumento daquelas mosquinhas, às vezes você já tem uma, às vezes você não tem nenhuma e de repente muda, ela aumenta ou aumenta de número. Então, toda vez que isso acontecer, algo está errado e você precisa procurar o oftalmologista. Algumas vezes vai ser só uma vermelhidão, aquele olho está mais vermelho que o outro. E aqui eu trago realmente uma informação que eu ainda não trouxe. Em geral, ela vai se manifestar num olho só. Então vai ser sempre um olho que está um pouco diferente do outro, que vai ligar aquele sinalzinho de alerta de que tem alguma coisa errada. Mais algum sintoma é flash de luz. Às vezes você vai estar sentindo que parece que estão batendo uma foto dentro do seu olho e isso pode ser toxoplasmose. Por fim, além do embaçamento, esse olho pode estar enxergando menos e
Algumas pessoas, não todas, experimentam uma leve dor no olho por causa da toxoplasmose. Agora, a gente vai conversar sobre diagnóstico. Eu tô achando que eu tenho toxoplasmose. O que eu faço? Como é que o oftalmologista vai saber? Então, a gente já começa aqui por onde eu vou. Sentiu alguma dessas alterações que eu falei? Vá ao oftalmologista. Normalmente, o diagnóstico é clínico. Ele vai analisar o seu olho e vai ver lá uma lesão ativa de toxoplasmose. Com certeza, ele vai precisar excluir algumas outras doenças que causam uma lesão muito semelhante. Por exemplo, a sífilis ou a tuberculose. Então, nem sempre os exames que ele... Nem sempre não. Ele, com certeza, vai acabar pedindo exames de sangue ou alguns outros exames clínicos para poder fechar esse diagnóstico de toxoplasmose. Então, ele vai ver essa lesão no seu olho em atividade. Em geral, começa-se a tratar, é o que a gente chama de tratamento empírico, porque a toxoplasmose é a maior causadora desse tipo de lesão no olho. E vai pedir esses exames para excluindo outras doenças. Muitas vezes a gente vai pedir mesmo o exame de toxoplasmose, só que a interpretação dele não é preto no branco. Porque, como eu disse, muitas pessoas já tiveram contato com toxoplasmose. Então, muitas vezes, mesmo se positivo, pode ser outra doença. É mais fácil excluir toxoplasmose pelos exames clínicos do que simplesmente fechar o diagnóstico pelos exames de sangue. Por que isso? Porque se não tiver nenhum sinal de toxoplasmose no seu sangue, aí sim a gente consegue fechar o diagnóstico que provavelmente aquilo não é toxoplasmose. Sendo que o corpo humano é cheio de surpresinhas e é isso. Nem sempre o exame de sangue vai ser preto no branco e precisa ser avaliado caso a caso se realmente o seu médico vai fechar o diagnóstico certinho de toxoplasmose, você vai fazer o tratamento até o final e vai ficar bem. Ou se vai abrir o leque para outras doenças para realmente redirecionar o seu tratamento para aquela outra doença que deve ser a que está causando. Mas a suspeita sempre vai ser iniciada e o tratamento iniciado assim que for visto a lesão no seu olho. Então, se você chegou nesse vídeo aqui e ainda não curtiu, se inscreveu ou compartilhou, compartilha esse vídeo para mim, faz aí uma curtida, se inscreve no canal, porque aqui eu trago muita informação para você saber como cuidar do seu olho e evitar a cegueira. E também, às vezes, algum amigo seu, um parente, precisa dessa informação e você pode ajudar ele só compartilhando esse vídeo. Então, resumindo aqui, nesse vídeo a gente conversou sobre a toxoplasmose, que é a doença infecciosa que mais causa cegueira no Brasil, que é a grande causadora de uveites no Brasil, isso segundo estudos que foram feitos importantes, esse aqui é um deles. A gente conversou sobre como se pega a toxoplasmose, que pode ser através de ingestão de carnes mal cozidas ou através de inalação dos oocistos. Conversamos também como se faz o diagnóstico, que imediatamente sentiu os sintomas, que a gente também conversou nesse vídeo, você marque a sua consulta com o oftalmologista para que ele faça o diagnóstico e inicie o tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e aguardo vocês nos próximos vídeos. Até a próxima!